A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos aqui em mais uma pré-aula falando sobre o Evangelho de Mateus e nós já estamos na lição de número 8, onde nós vamos estar falando sobre o capítulo 16, 17 e 18 de Mateus. E como convidado dessa semana, nós estamos aqui com o pastor Narciso. Pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Prazer, Igor. É um prazer estar aqui com você e eu tenho certeza que essa manhã é uma manhã de esclarecimento para todos que estão em casa, todos os professores que vão ter esse apoio aí nas suas lições. E é um prazer estar aqui. Eu sou o pastor Narciso e a gente está aqui para somar nesse projeto aí. Pastor, é o seguinte, nós vamos estar falando nesses capítulos tão importantes sobre o Evangelho de Mateus, iniciando sobre a comparação que Jesus vai fazer sobre o fermento dos fariseus. E a gente gostaria de que o senhor explicasse como é que funciona essa analogia que Jesus faz. Qual é a simbologia desse discurso que ele faz diante dessas autoridades de Israel? Ok. Quando Jesus está falando acerca do fermento dos fariseus, nós podemos observar que nas próprias Escrituras, quando a Bíblia vai usar essa metáfora, fermento dos fariseus, ela vai colocar fermento como algo ruim. E ela vai assimilar o fermento dos fariseus como uma falsa doutrina. Nada mais, nada menos, Jesus estava ali quebrando a justiça imprópria que eles criaram, o legalismo farisaico e com certeza também o formalismo. E por que não dizer também o liberalismo dos saduceus? Ou seja, quando Cristo está fazendo essa analogia, ele vai contrapor todo o ensinamento, porque eu sempre costumo dizer que os fariseus, eles aperfeiçoaram a lei no bom sentido, colocando o legalismo que eles mesmos não conseguiam cumprir. Então, quando Cristo admoesta-os dessa forma, ele está dando um sinal que essa doutrina, que esse ensinamento, eram ensinamentos que, ao invés de trazer vida, eles matavam. Então, Cristo foi ferrenho e atacou a todo momento esses líderes de uma forma assim muito avançada, muito forte mesmo. Por quê? Porque eram doutrinas que matavam. E Cristo estava dizendo que esse tipo... E quando a gente olha lá no Antigo Testamento, nós vamos poder observar que em todos os momentos, tudo que era relacionado com fermento não era bom para eles. Na Páscoa eles rejeitavam, os pães eles rejeitavam. Então Cristo estava dizendo que aquele ensinamento, que aquela doutrina era um fermento e aquilo não era algo benéfico para a vida de ninguém. Então ele estava condenando, ele vai assimilar o fermento dos fariseus como falsas doutrinas, como falsos ensinamentos. Pastor, a gente também vai observar no mesmo capítulo 16, Jesus falando sobre a igreja, essa instituição que viria aí para revolucionar a terra, que seria para representação do reino dos céus, e Jesus vai explicar para Pedro dizendo que ele é a pedra, vai ser a base dessa igreja. Nós temos algumas interpretações equivocadas, imaginam que essa pedra seja o apóstolo Pedro que está nessa conversa com Jesus. Será que o senhor poderia explicar melhor essa situação, tanto para mim quanto para quem está nos ouvindo? Bom, com certeza. Esse aí é o famoso texto que os católicos usam para dizer que Pedro foi o primeiro papa, né? E isso foi desde 42 a 67 depois de Cristo. Eles vão dizer que esse aí é o famoso texto e eles vão aplicar esse texto com uma hermenêutica totalmente fora do contexto, errônea, dizendo que Pedro foi o primeiro papa e que a autoridade do colégio apostólico, como era dele, estava lá com ele, dado pelo próprio Cristo. Mas quando nós vamos analisar esse texto, à luz do contexto do que Cristo está falando, e olhando um pouquinho da gramática grega também, a gente vai poder observar que não é isso bem que Cristo está falando. Por exemplo, ele fala, tu és Pedro, né? Petros no grego, e sobre essa Petra, Cristo, eu edificarei a minha eclesia. A gente tem que observar, Igor, que quando Mateus, e ele é o único evangelista que vai usar essa palavra eclesia no Novo Testamento, dos sinóticos, ele vai usar essa palavra, quando a gente olha a palavra eclesia em Mateus, ela não tem um sentido de prédio físico. Ela tem mais o sentido do garral do Antigo Testamento, de assembleia, de agrupamento, de ajuntamento. Então, Cristo não está falando aqui de uma denominação, de uma placa, mas ele está falando aqui do seu povo, né? E a igreja, ela não está fundamentada em homem algum, em profeta algum, em papa algum, em bispo algum, em pastor algum, mas ela está edificada em Cristo. Ele é a pedra angular. Ele fala, olha, tu és Petros, fragmento de pedra ou pedra pequena. Mas a minha igreja está edificada na pedra, a pedra angular, o próprio Cristo Jesus. E essa palavra igreja, ela só vai ter o sentido de prédio físico 200 anos depois de Cristo com os pais da igreja. Eles que vão dar essa ideia de prédio físico. Então, quando Cristo fala ali, ele não está falando de algo denominacional. E a Igreja Católica usa isso de forma errada para dizer que Pedro é o primeiro Papa. Mas, na verdade, o que Cristo está dizendo assim, olha, tu és Pedro, mas a minha igreja não está fundamentada sobre homens, ela está fundamentada sobre mim, a pedra angular.
E aí nessa palavra, nessa paráfrase também, nós podemos observar que aparece a palavra Hades, né? E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E nesse contexto, Igor, eu queria frisar algo muito importante que aparece, que é muito mal interpretado às vezes, até mesmo pelos pregadores, que ele diz, olha, o que será ligado aqui será ligado no céu. Mas quando nós vamos observar na Bíblia e na gramática, no contexto original, a gente vai ver que a ordem não vai daqui para lá, mas a ordem vem de lá para cá. Então, no original a gente encontra o que foi ligado no céu, será ligado na terra. O que foi desligado no céu, será desligado na terra. E as portas do Hades, no original, traduzido para a nossa Bíblia como inferno, não prevalecerão contra ela. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte, olha, quem está morto, né, em mim, no dia do arrebatamento, ele vai ressuscitar. Então tem muitos pregadores, inclusive, que usam esse texto para embasar uma suposta descida de Cristo para tomar a chave do diabo. Eu sempre costumo dizer que o diabo não tem nem casa, imagine chave, não é verdade? Então, Cristo está dizendo que toda a autoridade do mundo natural, do mundo que nós não conhecemos, está nele. E no dia do arrebatamento, quem está no Hades vai ter que levantar, ressuscitar para prestar conta com Cristo Jesus. Chegamos numa parte muito importante agora da nossa lição de número 8, que é sobre a transfiguração. Mateus capítulo 17 vai trazer um fato curioso, um fato interessante, que é quando Jesus se reúne com 3 dos seus discípulos no alto monte, durante a festa dos tabernáculos, e ali nós vamos perceber que a imagem de Jesus vai mudar. O texto diz, em Mateus 17, a partir do verso 2, que ele transfigurou-se, ou seja, mudou a sua imagem diante dos discípulos. As suas vestes ficaram brancas, como a luz, e o seu rosto brilhava como o sol. Isso impressionou os discípulos, teve uma nuvem luminosa que os cobriu, e vai surgir, pastor, 2 personagens do Antigo Testamento nessa história, Moisés e Elias. Isso também pode causar uma certa confusão de interpretação, e eu queria que o senhor explicasse mais sobre essa situação, uma situação, no mínimo, curiosa, né, sobre a transfiguração. Com certeza, Igor. Esse texto é um texto muito interessante e é bom a gente frisar alguns pontos aqui sobre ele. Eu quero me direcionar aqui ao pessoal de casa para receber essa palavra aqui da parte do Senhor. Esse momento eu acho muito interessante a forma com que o evangelista Mateus assimila, como ele está escrevendo a sua mensagem para judeus, ele assimila o contato lá com as questões de Moisés. Por exemplo, em Mateus você tem 5 sermões. Por quê? Porque Moisés escreveu 5 livros. Em Mateus você vê Jesus pregando em cima do monte. Por quê? Porque Moisés subiu no monte para receber a lei. Então, e aqui nesse texto eu posso observar Mateus fazendo algo excepcional. Êxodo capítulo 24 vai dizer que Jesus subiu ao monte com Arão, Nadab e Abiú para ali, e o texto do capítulo de número 34 do mesmo livro do Êxodo vai dizer que o rosto de Moisés, ele ficou iluminado. Ao contato que teve com a glória de Deus, ele ficou iluminado. Só que aqui nesse texto, muitos espíritas, inclusive, usam esses textos para fazerem uma comparação e dar base para que mortos possam ter um contato com vivos. E há quem diga que parece que vai haver aqui um desentendimento do ensinamento de Jesus na parábola de Lucas 16 e nesse contexto. Mas, na verdade, o que Mateus quer enfatizar aqui é justamente quebrar essa ideia, pastor Igor. É quebrar essa ideia de que Jesus estaria ali tentando invocar mortos. Quando ele pega as 2 figuras principais, Moisés representando a lei e Elias representando todos os profetas, aquele que recebeu todos os mandamentos, Moisés, as leis do Senhor, e Elias representando todos os profetas, quando ele faz essa assimilação, ele está mostrando que Cristo é maior do que Moisés e maior do que Elias. E há uma coisa muito interessante. Charles Spurgeon disse que o rosto de Moisés, ele ficou iluminado porque ele refletiu a glória de Deus, mas Cristo aqui reflete não com luz de ninguém, mas com a luz própria, porque ele é Deus. E em seguida, no texto, a gente pode observar que a voz fala, apontando para Cristo, dizendo, esse é meu filho amado, obedecei-o, e em seguida some, tanto Moisés como Elias. Por quê? O texto de Mateus está dando uma dica, dizendo, olha, Cristo é superior, tanto ao profeta Moisés, como ao profeta Elias, ou seja, o filho do homem, aquele que se transfigurou. E há quem diga também, Igor, que isso aí já é um aperitivo do que vai acontecer no arrebatamento da igreja. É Cristo dando uma amostra que os corpos serão transformados, mas a pegada principal que o evangelista Mateus quer mostrar é que não tem nenhum outro maior do que o próprio Cristo. Aparece ali as figuras principais do Antigo Testamento. Moisés,
e depois Elias. Pedro, olha só, Pedro ali aparece adorando em êxtase. Ele faz uma adoração em êxtase, mas sem entendimento. Tanto que ele quer fazer o quê? Ele quer montar 3 tendas, né? Só que em seguida a voz vai lá e fala assim, cultua direito, rapaz, faz um culto bíblico. Aí deixa só, aí some Moisés e Elias, que fica só o Cristo. É a própria Bíblia dizendo, só há um caminho. Ele, o meu filho, o próprio Messias. É isso que essa passagem está nos ensinando. Então, na verdade, ela não está ensinando a invocação de mortos. Ela está ao contrário. Ela está tirando e não dando a mínima oportunidade para que isso aconteça. Porque ali, os que aparecem, eles são retirados de cena. E só quem permanece é Cristo transfigurado. Muito obrigado, meus amados irmãos. Essa foi a nossa pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical, onde nós falamos aqui sobre a lição de número 8. Então não perca essa oportunidade de você continuar estudando essa lição que foi preparada somente para você e para sua família. Se aproxime da igreja, da Assembleia de Deus mais próximo da sua casa, para que você possa continuar estudando. Adquira a revista, o roteiro de células também, para que você continue os estudos na sua casa e seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Também não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube da Assembleia de Deus em Belém, para que você possa estar acompanhando o decorrer das nossas pré-aulas. Deus te abençoe, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.